hoje com mais um programa Equilibradamente Você em Harmonia. E hoje eu tenho uma convidada super especial. Eu trago aqui para conversar com a gente a minha amiga, parceira, terapeuta lá direto de Capão da Canoa, Jaqueline Lazari. Boa noite, Jaque! Oi, Adri, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo! E aí, como é que está? Com as duas crianças em casa? Pois é, né? A gente vai tentando aí equilibrar, né? Ficar no equilíbrio da mente, né? A gente vai tentando e claro que os olhos nos auxiliam demais nessa rotina aí desses meses que a gente tem bastante mudanças, né? Com certeza. Para apresentar aqui a Jaque, então, como eu disse, ela é terapeuta e ela é mãe de duas meninas de 4 e de 6 anos, né, Jaque? Um grande desafio para nós mães. Eu também sou mãe. Os meus filhos também têm a mesma idade, porém dois meninos. Mãe de meninos, você mãe de meninas. Mas, assim como a gente, né, Jaque, várias mães, pais que estão dentro de casa com os filhos, estão enfrentando a mesma situação. Eu até digo desafio porque muitos pais trabalhavam o dia todo, as crianças sempre estavam em alguma atividade, ou na escola, ou extra classe, sempre tinha alguma função durante a semana. E com essa questão do isolamento social, todos nós tivemos que ficarmos todos no mesmo ambiente, reclusos. E o que é mais interessante é que agora muitos pais realmente estão tendo contato com seus filhos. Aquele contato que nunca tiveram, né? Que coisa, assim, no mesmo tempo que é algo, eu não digo algo ruim, mas ao mesmo tempo que é um desafio, existem pontos positivos para essa situação. Então, primeiramente, Jaque, eu queria que você falasse como tem sido a rotina com as suas duas filhas em casa. Sim, Adri, realmente, né, a gente teve bastante mudanças na rotina, eu acredito que, né, todos que são pais e mães que estão aqui nos acompanhando tiveram, assim como os que também não têm, né, a gente está todo mundo passando por essa transformação. E em relação, assim, às crianças, eu tinha uma rotina bem fechadinha, né, ali em casa com elas pela manhã, almoço, escolinha, né, escola, a minha de 6 que já está, depois pegava, então, assim, já era sempre aqueles horáriozinhos certinhos. E daí, de repente, né, lá em março, voltamos todos para dentro de casa e assim estamos desde então, com aulas online, com muitos, realmente, desafios. É maravilhoso nós estarmos mais próximos, a gente acarinhar, a gente, né, eu sinto que eu dou mais colo, abraço mais do que nunca, mas ao mesmo tempo a gente tem atividades que antes eram desempenhadas por outras pessoas, que hoje somos nós que fizemos, né? Então, realmente, alguns desafios nessa rotina nova. Então, como que eu tenho feito, né? Como que eu consegui? Eu já utilizo os óleos essenciais desde outubro de 2019, né? Então, agora a gente intensificou o uso, né? Desde de março, por todas as questões, tanto emocionais, quanto as questões de cuidados né, sistema imunológico, né, para prevenção, enfim. Então, a gente deu uma intensificada nesses cuidados, né? Sim. Então, assim, Adri, logo pela manhã, ali que elas acordam, né? Estão acordando até mais cedo agora, então a mãe tem que ter mais energia. Mais cedo, Jaque? Os meus estão acordando mais tarde, estão dormindo mais tarde e acordando mais tarde. Aí é o contrário. Não, aqui sempre foi, assim, nós temos uma rotina de dormir um pouco mais tarde e elas nos acompanhavam.
Agora elas estão dormindo ainda tarde e acordando mais cedo, né? Então a gente vai se virando e vai, né, fazendo o que dá. Então, assim, logo pela manhã, quando acordo, já difusor, né, já é ligado ali para difundir. Eu normalmente, em todas as minhas, deixa eu ver se vocês enxergam, toda vez que eu difundo um óleo, o olíbano ele está presente. Independente do que eu coloco o olíbano junto, né? Porque o olíbano ele traz um relaxamento, ele traz uma ajuda para o sistema nervoso central, nos relembra que somos, né, seres divinos. Então, gosto muito. O frankincense já faz parte ali do meu difusor, né? O difusor que ele vai receber. O frankincense é maravilhoso, é um que eu utilizo bastante. Inclusive, essa dica eu peguei contigo de aplicar logo de manhã, colocar ali no topo da cabeça das crianças e realmente eu percebo que eles ficam mais calmos, mais centrados durante o dia. Exatamente. Daí eu gosto sempre de colocar assim um óleo que tenha para dar uma alegria na casa e já auxilia muito no sistema imunológico, que é o On Guard, né? O On Guard, que é o guardião, então agora para essa época de vírus, bactérias, né? Ele vai nos auxiliar. Ele tem a laranja selvagem, né? O Wild Orange, que traz a alegria, que é um cítrico maravilhoso, o cravo, a canela, então o eucalipto e o alecrim, então ele já nos auxilia. Tu me ouve, Adri? Tô te ouvindo. Eu já gosto de colocar ali, já coloco os dois logo pela manhã, né? Sim. E a gotinha de frankincense no topo da cabeça. No topo da cabeça. Isso. O Finker, que é... esse é maravilhoso. Sim, esse é o companheiro aqui das crianças. Elas já, quando eu esqueço, elas já vão lá, já pegam sozinhas, já se passam atrás da orelhinha. Aqui, ó. Na testinha. Isso mesmo. Esse aqui então, não pode faltar. Não pode faltar. Às vezes, quando a gente tem ali um atritozinho entre uma mana e outra, daí a pequena às vezes dá uma choradinha, né? Então, assim, já fica mais choroninha. Ou às vezes, quando a mana tem alguma atividade pela manhã que ela fica sozinha, eu gosto muito do Brave, né? Que é o óleo da coragem. Então, assim, eu utilizo bastante na minha pequena, na Lívia, né? De 4 aninhos, para dar essa empolgada, assim, quando ela se sente meio sozinha por a mana estar em outra atividade, né? Sim. Então, já começa o dia com esses 2 rolons. A pequena tem aula online? Tá fazendo aula online também? Não, ela até tem algumas atividades da escolinha, mas não tem a intensidade da Mana, né? A Mana faz inglês pela manhã e faz as aulas daí da escola mesmo, né? Que ela tá no primeiro ano, online daí. Então, às vezes ela se sente assim, né? Por que a Mana tá e ela não tá e tal, ela fica meio borocochô, já boto um Brave nela e ela fica super bem, coisa mais querida. Ganha de novo a autoconfiança. Exatamente. Outro que eu gosto de difundir muito, Adri, só que eu não tô com ele aqui, porque como eu tomo, né, eu acabei esquecendo lá na cozinha, que é um dos novos da doTERRA, que é o Green Mandarim, né, a mandarina verde. Ele é um óleo excelente para criança. Ele, inclusive, para nós adultos, ele faz, né, um trabalho de resgate da criança interior, e ele é muito bom de nós difundirmos perto de crianças. Ele tem um cheirinho daqui para nós do sul, de bergamota, né? Que delícia! Então, assim, nossa, ele é muito gostoso, mas aquela bergamotinha doce, assim, gostosa mesmo. E esse inclusive, né, Jaque, fazendo um parênteses, dos cítricos é o único que não é fotossensível, que a gente pode utilizar até topicamente e logo, né, e ter exposição ao sol. Exatamente, faz parte já dos lançamentos aí da doTERRA, né, que é dos aromas, maravilhoso, cheiro, tudo, ele é tudo de bom. Eu tô amando ele, e as crianças também gostam muito quando eu coloco no difusor. E você percebe o que, assim, no ambiente? Você coloca quando as crianças estão mais
Como? Eu difundo ele para alegria mesmo, né? Para essa questão de dar essa, né? Da criança saber e lembrar que ela é criança e de nós também lembrarmos e resgatarmos o nosso lado criança, porque como a gente tem esse desafio todo de estar ali com eles, dar conta da casa, dar conta do trabalho, dar conta, né, das atividades delas também, às vezes a gente fica muito rígido, a gente fica muito, né, se cobrando até muitas vezes. Então, assim, esse óleo eu sinto que ele dá essa, né, essa calma, tem esse lado criança aí dentro, tá tudo certo, porque criança normalmente ela não vive ansiosa, ela não vive pensando se amanhã ela vai poder brincar ou não, se ela vai fazer, né? Então, assim, para nós também conseguirmos ter essa energia dentro da gente, né? Amanhã é amanhã, vamos viver no aqui e agora, no hoje, né? Então, assim, eu sinto que ele tá dando essa resposta muito bem. Que maravilha. Bom, gente, eu tenho, né, uma rotina de óleos essenciais. Eu utilizo mesmo, né? Eu utilizo muito. Outro que eu gosto bastante é o PIS, né? Que é o mix de óleos essenciais da Paz. Eu sinto quando as crianças estão muito agitadas, quando elas, né, assim, estão ali às vezes até brigando, tem alguma coisa que tá ali tumultuada, até porque às vezes nós adultos agitamos eles sem saber, claro, né? Então, sim, elas ficam assim, chega agitado da rua e tal, elas estão, né? Daí eu boto o PIS junto com o frankincense, né? Gente, no difusor, nossa, ele começa assim a acalmar, começa a dar aquela serenidade. Ai, que delícia! Ele é muito delícia, ele é maravilhoso. Eu utilizo também topicamente. O Peace é um que ele tem, inclusive, eu tô aqui com um livro que ele fala das propriedades, ele tem vetiver, que já é totalmente aterrador, né? Então, se tá muito agitado, ele te ajuda a acalmar. O lavanda, tem ylang-ylang, o olíbano, sálvia, esclareia, manjerona e hortelã. Olha que maravilha que é esse Peace. E o Peace não é as crianças, e como você disse, né, Jaque, as crianças, elas são muito o que a gente está sentindo, elas sentem, elas vão reproduzir aquilo. O que você disse, se a gente chega agitado em casa, consequentemente elas vão ficar agitadas. Então, antes de pensar nas crianças, a gente tem que pensar na gente. Que comportamento que eu quero, que emoção, que sentimento que eu quero para mim, para que as minhas crianças também sintam. Eu quero paz? Então, primeiro eu preciso de paz. Então eu preciso do meu momento, né? E eles vai ali no cantinho, senta no sofá, vai lá na área de serviço, né? Pra ninguém ver que você tá querendo que você tá totalmente transtornada. Inala, respira, né, profundamente. E depois, quando a gente chega perto das crianças, tá tudo bem já, já passou. Exatamente. Porque, na verdade, quando a gente difunde ali no nosso difusor, ele já está trabalhando o ambiente. Então, já, né, toca as crianças, mas toca nós. Então, eu utilizo topicamente em mim e coloco bastante no difusor. Já que tu falou sobre, né, Adri, nós estarmos centrados, né, e nós também termos esse nosso momento para lidar com toda a situação, eu utilizo, né, não abandono nunca, até eu tinha agora para nossa live, o Balance, que é o meu queridinho junto com o frankincense, né? Sim. Todos os dias, sempre eu inalo, eu passo aqui nos punhos, atrás das orelhas, aqui na nuca, nos pés. Então, assim, ele me acompanha, né? Que o Balance é um mix do equilíbrio, né? Então, ele traz um centramento, ele nos ajuda a estar, né, no aqui e agora, auxilia nos rompantes de raiva. Então, deu aquela fúria ali, pega ali, faz uma inalação, abre aqui o vidrinho de Balance, fecha os olhos, puxa bem fundo, que já sente ali que ele, na hora, ele já te dá aquela paz, ele tem um cheiro muito gostoso. Uma tranquilidade, né, Jaque? Uma tranquilidade muito boa, exatamente. Então, o Balance é o companheiro da mamãe, né?
É. Gosto muito. Todas as mães devem conhecer, né? Pelo menos o balance. Mamães estão precisando equilibrar as emoções. Utiliza pelo menos o balance. Eu tenho certeza que já vai sentir uma mudança incrível de estado. E é bem isso mesmo, né? Exatamente. Ele nossa, fantástico. E daí, na hora da aula, né, a Adri, normalmente, a minha filha maior, a Lara, né, de 6 anos, ela tem aula de inglês pela manhã, agora ela tá até de férias, né, mas agora no final de agosto retorna, e tem as aulas online, né, da escola. Então, daí eu gosto de colocar ali um peppermint, se ela tá com um pouquinho de preguiça, sem foco, né, o hortelã-pimenta, gosto do alecrim também para dar, né, ali uma ajuda, porque é o óleo dos estudantes, então auxilia muito para difundir ali, colocar ali no difusor e reaplico o Thinker, né? Coloco de novo, e ela até quando também já esqueço, ela já me lembra. Mãe, já sabe. Mãe, o olhinho, ela fala os olhinhos, né? Então já tô acostumada. E uma passa, a outra tem que passar. Não sei se aí na tua casa é assim, mas é que é para um, é para outro. Se passa no pé de uma, tem que passar no pé da outra. E assim, já que aqui em casa é uma luta, porque o mais velho, ele passa, ele inala, é assim, ele já sabe que antes eu também utilizo muito o Thinker com ele, é uma mudança incrível. Até dando o meu relato, a entrevista contigo, mas dando o meu relato já. É incrível a mudança que ele tem. Às vezes ele tá irritado, ele não presta atenção no que a professora, sabe, viajando na maionese, não quer ficar sentado. Eu passo o Thinker, questão assim, ó, nem 5 minutos, ele muda. Ele fica sentadinho, ele começa a interagir, ele começa a responder o que a prof fala. Eu fico assim, ó, de boca aberta da mudança. Agora, em contrapartida, o menor é uma luta. Porque, primeiro, esquece. Pedir para ele inalar. Ele não inala, ele não quer. E às vezes eu passo aqui, ele começa a limpar. Então, a única alternativa que eu tenho com o menor é a sola dos pés. É o único contato. Eu aqui em casa, a pequena é mais ainda, tanto que eu tenho que, às vezes, tirar ela de cima do difusor que ela tá lá. Né? Quando ali tá saindo a fumacinha do difusor, ela tá em cima. Ai, que amor! Ela ama muito, assim, Nossa, e a gente tem a rotina de utilizar, então incentiva, né? E as crianças, né? O exemplo é através, né? Vai ensinar através do exemplo, então elas utilizam bastante. Adri, também o que não falta, né, assim, rotina diária, é a nossa bomba imunológica, né, o nosso rolão. Então, assim, eu preparei um rolãozinho com as, né, todas elas. Então, é o frankincense, né, o nosso olíbano maravilhoso, o lemon, o orégano. Eu tô com eles aqui, mas eu não separei, mas eu tenho todos eles aqui. Frankincense, lemon, né, limão siciliano, orégano, on guard, que é um mix da imunidade, e o melaleuca. Sim, eu tô pegando os meus aqui. Você mostrou aí, né? Qual que tá faltando? O lemon. Eu acho que eu deixei na... Orégano. Tá aqui o orégano. Sim. O orégano e o lemon. O lemon, esse aqui, ó. É o limão siciliano. O limão siciliano, Então, ali, o lemon que a Adri tá, frankincense, lemon, é flum, né? Frankincense, lemon, on guard, orégano, melaleuca. Então, eu fiz, né, um vidrinho ali, um rolãozinho, que eu passo nas costinhas delas. Normalmente eu uso depois do banho, mas às vezes também passo durante o dia, vão sair, vão se expor no vento e tal, já gosto de passar também, passo já em mim, passo no marido, passo em quem tá aqui pela casa. Todos os dias você passa? Eu utilizo todos os dias. Para quem tem esses olhos, tem criança e até mesmo quer fazer para ela utilizar, o adulto mesmo,
Como é que você faz a diluição? É a mesma diluição, então, tua ou você faz nas crianças? Isso, na verdade, o orégano ele é um pouco mais forte, né? O orégano, a gente tem uma diluição maior. Então, por exemplo, os óleos ali vai pegar um limão, né? Que tu dilui a cada 3 gotas de óleo vegetal, por exemplo, o óleo de coco que eu uso, que é o óleo fracionado, né? Da terra. Para o orégano a gente vai usar um pouquinho mais, umas 8 gotas, né? Porque o orégano ele é bem forte, tanto até quando a gente utiliza na ingestão, enfim, sempre boto uma gotinha deles para 3 gotas de outros óleos, então, porque ele é né, realmente mais forte. Sim. O limão também, que ele tem, né, a fotossensibilidade, que nós falamos ali, que o green mandarim não tem, né? O limão já tem, então, assim, agora no inverno até é mais tranquilo, porque eu passo normalmente nas costinhas delas, então fica com roupa ali por cima e tal, é bem tranquilo. Na sola dos pés, né? Não tem... Na sola dos pés, exatamente. O que eu gosto de usar muito na sola dos pés é o Brief, daí eu uso bastante nas solinhas dos pés, também normalmente ali passo o rolãozinho nas costinhas e já passo o brief no pezinho depois do banho, que já facilita, já bota a meinha, já fica, né, ali protegido. Bem protegido, quentinho. Então, Adri, para fazer ali, tu me perguntou, né, da diluição, eu faço normalmente para 1 gota de orégano, mais ou menos umas 8 gotas de óleo vegetal, né, óleo de coco. E para os outros, eu coloco 1 gota de óleo essencial para 3 gotas de óleo vegetal, mais ou menos. Então, a minha bomba imunológica, ela tem um pouco menos de orégano. De orégano. Total. Isso. Ele é um pouquinho mais forte. Agora, falando do orégano, da potencialidade dele, você disse, é um óleo mais forte, mas muito potente, né? Já que eu queria que você falasse principalmente do orégano. E nessa época que a gente está vivenciando, na minha opinião, é um óleo que a pessoa que não pode faltar dentro de casa. Hoje mesmo eu já fiz uso do orégano, já senti a necessidade de utilizá-lo. Isso, o orégano ele tem propriedades anti-inflamatórias, né? E no caso até como se fosse um antibiótico natural. Então, ele tanto é que se a gente for fazer a ingestão, né, o orégano ele faz parte dos aromas, dos temperos, então a gente pode utilizar inclusive na culinária, né? Mas ele tem essas propriedades assim, tal qual um antibiótico, por exemplo, né? Então a gente tem que cuidar a utilização para não ser em excesso, né, Adri? Por exemplo, se tu vai fazer a ingestão, vai utilizar ali 7 dias e vai dar um espaço mais ou menos de uns 10 dias para fazer o uso novamente. Quando tá sentindo alguma coisa, que a gente falou, hoje eu vi que eu precisei, né, tomar. Quando tá sentindo, a gente vai ver. Normalmente comigo acontece, já tive casos, né, do pessoal que me relatou, que em 3 dias já não sente, assim, né, aquela necessidade de ficar utilizando. Então, o orégano, de forma tópica, utiliza diariamente, já diluído, sempre diluído, eu recomendo, né, que seja sempre diluído. E se for fazer a ingestão, faz no máximo de 7 dias e daí dá essa pausa, né? Você falou assim, da questão, assim, às vezes 3 dias a pessoa já não sente mais necessidade. Eu muitas vezes, no primeiro dia, eu já me sinto melhor, sabe? Mas assim, para ter um protocolo, para continuar, eu faço uso mais vezes, mais dias, como você disse, né? Depende da situação, 3, 4 ou até 5 vezes consecutivas para ter um protocolo a ser seguido. Porque quando a gente está utilizando os óleos essenciais para alguma questão, a gente precisa usar com mais frequência. Diferente de forma preventiva, tudo bem, mas quando a gente quer tratar alguma situação, tratar não, né? Mas quando a gente quer né, trabalhar algum estado, a gente utiliza mais vezes seguidamente, né?
Exatamente, os óleos essenciais, eles são extratos naturais, né, das plantas. Então, eles têm uma ótima ação, a gente sente que ele nos auxilia, eles auxiliam demais, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia, só que realmente a gente tem que fazer o uso, né, então a gente tem que fazer um uso e alguns casos são assim, questões que já estão mais tempo, né, então, assim, algumas pessoas já têm uma enxaqueca, uma dor de cabeça muito recorrente, de muito tempo, vai utilizar um óleo essencial para auxiliar, né, nessas questões, vai utilizar por um tempo, não adianta, vou passar na primeira vez, já vai melhorar, ou vou inalar uma única vez, já vai, né, vai sumir com a minha dor de cabeça, com a minha enxaqueca. Não, né, gente, isso é um processo, por ser natural, ele também, os óleos essenciais, eles atuam nas causas, e não no sintoma. Então, tem todo um trabalho que a plantinha maravilhosa que nos dá esses óleos essenciais que elas fazem, né? Então, a gente tem que realmente inserir na nossa rotina, colocar né, os protocolos, ou, como tu falaste, de forma preventiva, colocar na nossa rotina, e é por isso que eu já faço aqui em casa com as crianças também, né? Para elas já irem utilizando, e elas amam, né? Agora, essa questão da forma preventiva, eu utilizo os óleos essenciais há mais de um ano aqui em casa, com os meus filhos, e os meus filhos não ficaram doentes mais, já que às vezes a pessoa escuta isso e fica um pouco desconfiada. Ah, mas como assim? Não ficaram nada? Não tiveram uma tosse? Não ficaram com coriza? Não, não. Então, foi esse o caminho que eu escolhi de seguir a prevenção, né? Eu digo assim, um tratamento preventivo através do natural. Foi essa opção que eu decidi a partir do momento que eu conheci os óleos essenciais, porque para mim fez muito sentido. Muito sentido. O meu filho mais novo, principalmente, ele tinha um sistema imunológico mais baixo. E ele sempre estava com tosse, com alguma situação. E essa questão da prevenção, de utilizar o On Guard todos os dias, eu também faço, já que com os meus, eles não ficaram mais. Nada. Exatamente. As suas meninas, você percebeu essa mudança também? Nossa, muito, muito. Gente, eu utilizo digamos, as terapias integrativas e complementares, né, que a aromaterapia, inclusive, faz parte, né, já há algum tempo. Então, assim, eu já vinha tratando elas, né, com a fitoterápica, com outras questões naturais. Então, eu sempre amei isso, né, esse mundo. Então, eu já tinha trazido para elas há algum tempo antes. E com os óleos essenciais, eu notei que foi até os resultados mais rápidos, né? E porque assim, eu tive questões ali o ano passado, por exemplo, lá em novembro, até estava olhando esses dias a foto, porque eu tirei uma fotinho dela de como ela estava, a Lara, minha maior. Ela pegou um resfriado e aqui em casa eu tenho dificuldade de usar remédio. Então, graças a Deus que elas não precisam. Elas não ficam doentes, porque assim, elas é difícil de dar remédio para essas danadas. Então, assim, eu utilizei o Brief no pezinho e utilizei o On Guard no outro pezinho. E fui passando durante a manhã ali, que ela estava por casa, ela tinha aula à tarde, era no passado ainda, né? Passei no pezinho, passei no outro, dei um tempinho e no intervalo passei de novo, depois passei de novo, e assim eu fui fazendo, e até o final do dia ela estava maravilhosamente bem. No mesmo dia? No mesmo dia, gente, no mesmo dia. Eu sei que nem tu falou, às vezes as pessoas não compreendem ou não acreditam, enfim. Exatamente, porque ela, né, foi colocando, eu passei só no pé. E ela foi melhorando e melhorando, né? O Brief, ele é também um mix de óleos essenciais, auxilia muito nas questões respiratórias, então se é um resfriado, vai auxiliar, né? Lembrando que os óleos essenciais, eles nos auxiliam muito nessas questões. Então, a gente, né, incorpora ele a algum tratamento quando for o caso. Mas dela, eu consegui utilizar
somente os óleos essenciais, e ela foi melhorando muito. E de lá para cá, eu já venho utilizando há algum tempo preventivamente, então não teve mais os episódios, né, de onde eu precisei atuar, digamos, com algo, porque eu já tá ali, né, fazendo essa prevenção. Então, gente, eu não faz parte da minha rotina, tal qual eu falei para vocês já desde o início, eu coloco. Então, assim, né, para o sistema imunológico, mais no finalzinho da tarde, ali do dia, que daí já, né, para já começar a baixar a frequência, já começar a desligar um pouco. Eu gosto muito do frankincense com lavanda no difusor, ou o próprio pis. Então, também depende, né? O lemongrass, que eu gosto muito, que é o capim-limão. Isso à noite? Isso, porque porque assim, né? Porque essa é uma questão assim que várias mães buscam algumas respostas, o que fazer com as minhas crianças, porque elas andam muito agitadas, normal, né, gente? Elas tinham toda uma programação, uma rotina, de repente não podem nem sair para ir na quadra jogar bola e brincar no parquinho. Então elas ficam mais agitadas, é a resposta que elas têm. Elas não sabem lidar com essa situação, como é que elas vão fazer? Elas vão ficar agitadas, irritadas. E o sono, muitas mães vêm relatando que tem atrapalhado muito. As crianças não estão conseguindo dormir, ou dormindo muito tarde, dormindo mal. E aí eu queria que você falasse realmente assim, quais os óleos que as mães podem utilizar, além desses que você falou ali, que ritual que as mães podem fazer com os filhos? Isso, esse que eu falei que eu gosto de colocar, então assim, ali pelo umas 6 da tarde, né, 19 horas, por ali, eu já gosto de ir baixando a frequência delas, porque senão elas ficam, né, em alta vontade até o horário que a gente tá acordado. Sim. Então ali eu já começo a utilizar, eu já não uso, por exemplo, depois das 5, 6 da tarde, eu já não uso o Vanguard, que tem canela, cravo, alecrim, no difusor, né? Então eu já coloco assim, procuro colocar frankincense, capim-limão, né? Que é o lemongrass, coloco ou o próprio pis, coloco o balance, então assim, para dar uma camada, e a lavanda, né? Então sempre utilizo esses mais. Eu tenho um blendzinho no meu vidro de lavanda. Deixa eu achar ele aqui. Ai, gente. Já que eu utilizo o On Guard à noite com os meus para dormir. Eu acho que mas faz todo sentido. É uma questão de observar, né, Adri? Mas eu notei que como ele tem a canela, como ele tem o alecrim, eles nossa, para respiração vai auxiliar muito, mas eu já notei nelas que dá uma agitada. Então, elas ficam mais agitadas. Eu evito colocar esses que, né, eu tenho a canela, só ele, né, que eu amo colocar, que nem ontem era o dia 1º do mês, eu adoro difundir, mas daí eu já não coloco no final do dia. Então, assim, eu procuro colocar os óleos que são, né, mais tranquilos, mais alguns sedativos. A gente tem o cedro, né, o serenity, então eu vou colocando esses no difusor. Tá, volta um pouquinho, volta a fita um pouquinho. Por que você gosta de difundir o canela no dia 1º? No dia 1º de cada mês. É que assim, a canela é uma especiaria, né, de prosperidade. Então, tem algumas crenças, enfim, que no dia 1º de cada mês a gente difunde a canela, ou a gente pega a canela em pó mesmo e assopra de fora para dentro. Então, tu vai lá na porta, para fora, e bota a mãozinha para dentro e assopra ela para dentro de casa. Mas tu fica do lado de fora. Então, que a prosperidade entre, coisas boas entre. Como a gente tem, né, o nosso maravilhoso aqui, óleo essencial, eu pego ele e difundo ele ali no nosso difusor e fica a casa toda cheirosa e toda, né, cheia de prosperidade, graças a Deus. Que legal! Hoje é dia 2, ainda dá tempo, né? Eu vou fazer isso hoje. Como dia 1º está começando. Sim. Olha, legal. Né, é o começo, é a questão de começar coisas novas, então por isso que a gente tem
Muito legal. Eu faço com a Gostei. canela isso. Mas para a rotina da noite, então, já desacelera a galera ali no difusor. Nossa, eu abri aqui assim, tá o cheiro muito. E vou colocando ali no difusor e começo já a passar nelas. Então, o Calmer, né, que é também do... Esse a gente não falou, né, Adri, mas é do nosso Kit Kids. Ah, importante dizer isso, né? Verdade. O nosso Kit Kids, que são 6 óleos, são 6 rolons, né? São mix de óleos essenciais, eles vêm inclusive com essas tampinhas aqui. Maravilhoso. Para dar total autonomia para as crianças, né? Já super seguros, porque eles mesmos podem passar tranquilamente, já é diluído na porção, né, correta ali para que eles possam utilizar. Essa partezinha aqui podem colocar na mochila, na bolsa deles e carregarem para todos os lados. E as mamães também adoram, né, usar. A mamãe aqui usa muito o Finker, usa muito o Stitch, né, que é o do equilíbrio, então uso bastante. Nelas, no final do dia, então, já utilizo o Stitch. Tá lá no quarto delas e eu não peguei, se tu tiver aí para mostrar pro pessoal. O meu acabou, já fiz um pedido de um novo, porque esse aí é um dos que eu mais uso, porque ele equivale ao Balance. Vamos colocar, então, eu utilizo muito antes da aula, assim, com meu filho, principalmente, eu uso os dois, o Think e o Steady. Mas essa questão, assim, dos mixes, porque às vezes a pessoa tem medo, ou não sabe, como é que eu faço a diluição correta. No início, principalmente, existe aquela insegurança. Depois a gente se acostuma, a gente vai aprendendo e vê que é muito tranquilo, muito fácil, porque a gente sabe que os óleos essenciais da doTERRA são óleos de qualidade, né, puros, então são seguros para a gente fazer todo esse processo, principalmente com as crianças, que a gente fica com mais medo. Então, para quem ainda está iniciando e tem um pouco dessa apreensão, eu recomendo muito utilizar os óleos da linha Kids, o Kit Kids. Porque a doTERRA, ela é patenteado, já existe uma mistura aqui de óleos essenciais na dosagem, na proporção correta pro fim que ele é destinado, que o Thinker, no caso, é foco, concentração, aterramento, então tá tudo prontinho, é só pegar, abrir e usar. Né? Exatamente. Ele vem assim, né, gente, todo lúdico, ele é, né, ele vem coloridinho, vem com todas as tampinhas, com as cores e tal, para facilitar, para a criança ver também, às vezes as crianças escolhem pela cor, mas a família pode usar, né, a Adri, tá vendo? A Adri tá passando, eu utilizo bastante também, utilizei agora o Finker antes de começarmos aqui, então ele é para a família toda e já vem, né, com essa, digamos, essa facilidade, essa praticidade. Muito prático. Então, isso, e daí o pessoal né, as mães já ficam mais tranquilas também de passar. Ou se não, a gente vai fazer a diluição com um olhinho, né, vegetal carreador. Inclusive, a gente recomenda, né, Adri, a diluição até para os adultos, porque assim, o óleo carreador, um óleo vegetal, ele vai intensificar a absorção, né? A gente vai absorver o óleo essencial melhor com um óleo vegetal. Então, a gente, inclusive, faz isso. Mas, então, gente, finalzinho do dia, já preparando para dormir, o Calmer, o Stead, já a criança vai acalmando. O Brief, eu tenho o rolãozinho lá no quartinho delas, eu deixo o rolãozinho que eu passo também aqui no peito, né, para respiração, também de forma preventiva, já para, né, ter uma noite, ele auxilia. Ali, ó, a Adri tem. Esse não pode faltar para mamães também. Nossa, esse é demais. Esse também vem diluído, prático, né, para a gente utilizar. Isso, eu utilizo no centro do peito. Nas costas também eu passo. Eu uso, ó, a minha é o Brief no peito, e também, às vezes, no pezinho, se tem alguma, pegou mais frio, demorou mais no banho, alguma coisa assim. Se não,
eu passo normalmente no peitinho, porque o Brief, ele ajuda a tirar essa friagem, né? Ele tem o melaleuca nele, então ele ajuda. E então, o Brief no peitinho, o Stead, Stead, acho que é, né? Que é o mix do equilíbrio, nas costinhas. E o Calmer eu gosto de passar aqui assim, na testinha, bem pertinho do cabelo, e atrás das orelhinhas e na nuca. Então, esse é o ritualzinho, elas já até sabem, muitas vezes elas fazem sozinha, às vezes a mãe quer dar uma agilizada, a mãe mesmo faz. É isso, né? Não existe uma fórmula perfeita, né? A gente sabe disso. Exatamente. Então, fizemos isso. E Adri, que eu tenho utilizado há menos tempo, que é maravilhoso, inclusive foi num dos bobos que eu adquiri, é o Juniper Berry. Não sei se dá para ver. Ele é o zimbro, é o óleo essencial de zimbro. Ele auxilia na proteção energética noturna. Então, assim, gosto muito de utilizar no difusor, junto com lavanda, ou junto com capim-limão. Então, daí, assim, essa é uma rotina de uso, mas é uma rotina meio, né, um dia eu boto um, outro dia eu boto outro, conforme eu sinto, assim, eu coloco. Mas vai sentindo. Vou sentindo, mas já tá até no finalzinho aqui esse meu vidrinho, mas eu já comprei outro. Então ele vai trazer o quê? A proteção? Ele faz uma proteção energética. Então, assim, ele auxilia muito nos pesadelos. Porque as crianças muitas vezes têm os pesadelos, né? Sim. Ele vai auxiliar para fazer essa proteção energética. E tenho para colocar no difusor ali, ele tem um cheirinho muito gostoso. Então, assim, também já sai ali, né? Já difunde o quartinho bem cheirosinho. Às vezes coloco com o serente, ou coloco com lavanda. E fica ali no quartinho cheiroso também. Que delícia, que delícia. Siberian Fir é um óleo que você utiliza também com as crianças? Eu coloco mais no difusor. Assim, tem dias que eu gosto de colocar no difusor. No difusor. Então, tem dias que eu coloco o Siberian Fir, melaleuca e On Guard. Outro dia eu gosto de colocar o On Guard, Purify e o melaleuca. Então, eu vou fazendo, né? Porque como são tanto para auxiliar na questão são antibacterianos, né? Até para essas questões de vírus, enfim. Então, para purificar o ar, né? Eu gosto de colocar. Então, o Siberian Fir eu utilizo, não utilizo tópico nelas, não tenho costume de utilizar. Utilizo mais no difusor. No difusor, justamente. Porque é legal a gente trazer outros óleos até para que as mamães possam ter conhecimento, né, de outras alternativas. Eu quero falar de um óleo que eu até separei ele aqui para não esquecer. Que, assim, a Lara, que é a minha filha de 6 anos, ela tinha muitas dores nas pernas. Ela reclamava muito de dor. E eu acredito que seja aquela dor do crescimento. Do crescimento, crescer dói. Eu tinha bastante quando eu era criança. Então, assim, desde que eu recebi o meu kit, eu comecei a usar o Deep Blue. Que é o mix de óleos essenciais para dores. E eu coloco ali com umas 3, 4 gotinhas de óleo vegetal de coco e boto uma gotinha dele e passo nas perninhas dela. E desde então, agora, atualmente, eu só utilizo se ela me reclama de dor. Porque eu utilizei, assim, por um tempo e ela nunca mais reclamou. Claro, fazia muita atividade também, né? Ela fazia dança ano passado e mais educação física na escola, enfim, tudo aquilo. Sim. Né? Então, às vezes, ela sentia. E desde então, acho que, sei lá, no final do ano ela já não reclamou mais. Comecei ali por outubro e ela já, em 2 meses, vamos dizer, né? Já não sentiu mais. E, assim, eventualmente, quando precisa, alguma dorzinha, eu passo daí. Tem esse aqui, que é o Mix Conforto, que vem naquele kit também, Kids, e ele tem, assim, um propósito semelhante, né, Jaque? De dores, de a criança sentiu alguma dor, machucado, pode passar esse aqui também. É uma forma de dar autonomia para a criança. Eu adquiri o meu kit, né, meu primeiro kit, que foi o essencial para o ar, que vem o difusor, né?
com somente o Deep Blue e ainda não tinham lançado no Kids, né? Sim, foi lançado no final do ano passado, Depois, daí eu já comecei com o Deep Blue e não foi preciso usar o Resquare. O resto. Que bom, que bom. Mas isso que você falou da constância, da frequência é importantíssimo, importantíssimo, gente. Já que a Fabiana Jimenez está fazendo uma pergunta. O que indicam para a criança que tem medo de dormir sozinha, medo de monstros, escuro? O mix da coragem, né, que é o Brave. Ele é um mix da coragem, eu queria muito. Mas quando eu tive uma experiência também, antes de ter ali o Kit Kids, né, gente, que foi lançado no final do ano passado, eu utilizei no difusor o bergamota, o Wild Orange, né, o laranja lima, e o frankincense. Então eu utilizei esses 3 assim por um tempinho, e porque são óleos que auxiliam também para a questão do sono, né, que são óleos que trazem um relaxamento, né, uma sensação de tranquilidade, né? Apesar de ser cítricos, às vezes as pessoas falam, mas o cítrico não dá energia, não revigora. Os cítricos, eles são muito interessantes, porque ao passo que eles te dão a alegria, né? Eles te dão também um relaxamento, é como se a gente dissesse, tá tudo bem, né? Então, assim, eu tive uma resposta bem interessante, bem legal, com esses 3 óleos no difusor, para minha pequena, quando ela teve o medo de dormir sozinha. Que legal, que legal. A Vanessa Despertar Essencial está dizendo do camomila romana, provavelmente para dormir, né? Que a gente estava falando do sono. A Vanessa também tem 2 crianças e deve utilizar o camomila romana. Você utiliza o camomila romana também com elas? Eu utilizo no difusor, não utilizo tópico nelas, eu não por nada, porque diluída a gente pode utilizar também, mas eu utilizo no difusor também ali naquele finalzinho de tarde, por isso que eu digo, depende do que eu sinto, eu coloco ali. Sim. Eu tenho a rotina de utilizar óleos essenciais, né? Então eu tenho ali a minha bolsinha cheia, eu amo, mas eu não tenho, assim, tirando ali a bomba imunológica, o Briefix, que é sagrado, o Calmer, né, nelas, topicamente, todas as noites, e o Brief rolou no peitinho, então os outros eu vou fazendo essa alternância. Vai sentindo a necessidade. O camomila romana eu utilizo muito em mim, né? Então eu utilizo à noite para o sono, ele auxilia demais. Eu gosto muito de misturar ele, né, o camomila romana com o cedro, que também é um óleo sedativo. Até porque, né, às vezes a gente se agita muito, fica muito cansado, e que às vezes parece que o sono não quer vir de tão agitado que a gente fica. Sim. Então, se são crianças assim que têm um pouquinho mais de dificuldade, se notou que o lavanda, por exemplo, não tá, aqui em casa já vi que o lavanda não funciona. Então, tenta um óleo mais aterrador, que nós chamamos, né, a Adri tinha falado antes, como o cedro e a própria camomila. E o vetiver também, né, Jaque? O vetiver também é ótimo. O vetiver é um óleo que eu utilizo somente no mix, eu não tenho ele, né, o óleo individual. Mas como eu tive ótimas respostas tanto com cedro quanto com camomila, eu não tenho vetiver aqui para falar de experiência própria. Mas para quem quer experimentar com a criança nesse sentido que tem mais dificuldade, que o lavanda não está resolvendo, ou o próprio, né, Calmer, utiliza o vetiver também, além desses que você falou, camomila, o cedro. Realmente é muito ir tentando, experimentando e vendo como você, as suas crianças e quem vive na tua casa vai reagindo a tudo isso, a toda essa inserção na rotina, né, Jaque? E para finalizar, como é que fica a mãe diante de uma situação como essa, tendo essas opções para cuidar das suas crianças, principalmente nesse período todo que a gente vem vivendo? Sim, eu até costumo dizer, eu falo, né, quando eu converso com meu marido, que eu acho que a gente está indo muito bem, porque nós estamos, né, a gente tem aí 5 meses
de isolamento social. Aqui o nosso condomínio estão fechadas, quadras, pracinhas, né? A gente até anda um pouco de bicicleta, mas daí, como é litoral, tem muito vento, normalmente. Então, às vezes, a gente não tem muita opção, assim, de sair, né, gastar energia, entre aspas. Então, às vezes, a gente fica recluso mesmo, né, dentro de casa. Então, assim, os olhos nos dão esse suporte, assim, imensamente. Eu tenho certeza, assim, que eles estão nos auxiliando demais, porque nós estamos, né, com algo totalmente novo, com situações totalmente novas, porque além do isolamento social, nós temos as aulas online, então as crianças estão tendo professores que não são professores, né, no caso os pais, eu não sou professor, meu marido não é professor. Então, a gente tem o desafio de fazer esse papel. As crianças têm o desafio de entender que pai e mãe, né, estão ali nesse momento fazendo, auxiliando desta forma. Então, assim, são várias questões, né? Então, eu acredito que essa utilização, nossa, veio... Já comecei, eu acho que lá no ano passado, quando eu adquiri, já fazia essa preparação, porque eles nos auxiliam demais, né? Para mim, assim, o Balance, o frankincense, eu utilizo também, né? Eu tenho a minha rotina diária de uso com os olhos, eu passei praticamente a que eu faço com as crianças, né? Mas eu utilizo pela manhã o meu limão, né? O limão siciliano, o green mandarim eu também utilizo logo pela manhã. Depois eu já começo com o frankincense, também boto uma gotinha no topo da minha cabeça para dar essa relaxada. É importante. Faço a inalação do Balance, gosto de usar topicamente. É maravilhoso. Então, eu vou fazendo os meus rituaizinhos também de uso para ir levando, né, essa galera aqui e as minhas coisas também, né, Adri? Que até eu tive um tempo que eu parei ali no primeiro mês, eu acredito que foi. Atendimentos. Eu retomei meus atendimentos, as coisas da casa, tudo mais, né? Que né, o pessoal já tem aí a sua rotina e as suas coisas. Então, eu vejo que me auxilia demais a questão do sono, né? Então, comentei outra coisa que eu falei dos colos, né? Dando mais colo. Imagina, minha filha já tá com quase 30 quilos, é de 6 anos. Então, às vezes, o meu ombro aqui. Daí tem que usar um Deep Blue. Tem que usar. Agora há pouco, a minha mãe fez uma massagem em mim, Deep Blue Aroma Touch, que é o Aroma Touch. Lente. E porque às vezes, mãe, quero dormir no teu colo, imagina. Daí eu, né, quase 30 quilos, dormindo ainda mais, né? Então, fio bracinho. Então, assim, eu vou utilizando e vou sentindo todo o suporte, né, que os olhos me dão para aqui o apoio para minha família. E claro, né, não tem um Passion na minha bolsa, porque meu marido botou na gaveta do criado mudo dele. Pegou o seu Passion! Não podemos esquecer do marido, né, gente? Gente, importantíssimo isso, né? A gente só fala de filho, mas como é que fica o relacionamento ali conjugal? Exatamente. Então, tenho ali o Passion para dar ele. Não tá, ele botou lá na minha... o meu não tá aqui também. O meu tá pra lá. Eu vou pegar. Tá, vai lá. Mas o Passion, ele é maravilhoso, é um outro mix que você pode... Ele vem até dentro do kit das emoções, né, Jaque? Ele tem cardamomo, esse aí tem canela, tem gengibre, tem cravo, tem sândalo e tem jasmim. Olha que delícia. Gente, ele tem um cheiro muito bom. Inclusive, eu falei do Peace, né? E tanto o Passion quanto o Peace, eles são do kit das emoções e dão um suporte muito bom. Então, gosto bastante, utilizamos bastante. Ótimo para você resgatar a paixão pela vida, a paixão pelo que você faz, a paixão pelo teu relacionamento, a paixão pelos seus filhos, a paixão pela sua família. Olha que bênção que a gente tem de ter uma família. Então, ao invés da gente reclamar, vamos
agradecer mais. Vamos buscar viver sempre em harmonia. E os olhos, eles são um grande aliados para a gente viver de forma equilibrada, né, Jaque? Exatamente. Nossa, é assim fantástico eu, né, trocando aqui contigo, né, Adri, tu trouxe as tuas experiências também, então o pessoal vai vendo ali, a Vanessa colocou sobre a camomila, então assim, a gente utilizando, inserindo no nosso dia a dia, a gente vê realmente os resultados e tudo que pode nos auxiliar. Só complementando aqui antes de encerrar, a Vanessa Santelena falando para medo de dormir pode usar o Juniper Berry. Não sei se era uma pergunta ou uma afirmação. É que acho que foi feita uma pergunta sobre o medo, né? Dos medos, ela respondeu ali embaixo. Tá, eu achei que ela estivesse fazendo uma pergunta. Então tá bem, já que agradeço muito a sua contribuição aqui dentro do Equilibradamente. Tenho certeza que você ajudou muitas mamães em apuro, muitas mamães pedindo socorro, ajuda, como elas lidarem com essa situação, principalmente dessa época de isolamento. E com essas dicas valiosas que eu aprendi muito também. Gratidão. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Sabe que é sempre um prazer e sempre, né, à disposição também para contribuir mais.